Olá, meu querido, minha querida, mais uma semana juntos. E hoje eu deixei para contar para vocês o que é que eu entrego aos meus pacientes na primeira consulta. Então os pacientes vêm, a gente puxa todo o histórico dele, mas ele sai com uma recomendação, tá certo? A gente fala sobre orientação mudando os nossos hábitos alimentares. Eu sempre digo, né? Então eu vou contar aqui para vocês o que é que eu digo para eles aqui. Vocês sabem que tem até pacientes que já voltaram, às vezes com menos de 2 meses. Teve um homem que voltou com 13,5 kg com menos de 2 meses, tá certo? Isso não é passando fome, é comendo. A gente vou orientar, vou mostrar aqui como é que a gente faz, e aí vocês vão ver também. Teve uma mulher que veio com 11,5 kg a menos. Então se liga aí, então vamos lá. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, que isso é fundamental para que esse conteúdo chegue a mais gente, tá certo? Então vamos lá. Então, mudando os nossos hábitos. Aí você pergunta, mas por que você não coloca dieta? Por que eu não boto dieta? Porque dieta dá aquela impressão que a gente vai fazer aquilo por algum tempo, por 1, 2, 3 meses, e depois a gente vai voltar a comer tudo que a gente come hoje. Então, dieta ficou uma coisa muito vulgarizada, né? Quando você não vai fazer dieta, já existe mais de 300 tipos de dieta. Não, o que a gente não vai fazer aqui não é dieta. O que a gente vai tentar convencer você aqui é mudança de hábito alimentar. Por quê? Porque isso tem que ser seguido pelo resto da vida, se a gente quer saúde. Saúde a gente quer por quanto tempo? Pelo resto da vida. Então, mudança de hábito alimentar vai ser pelo resto da vida, tá certo? Então vejam lá, primeira coisa que eu comento com os pacientes é que eles devem tirar o glúten e o leite, porque são dois vilões, tá certo? Tanto no controle da diabetes, como no processo da obesidade, como numa melhor qualidade do intestino. Então você não pode ter um intestino bom comendo leite e nem usando glúten. Então são duas coisas, são dois grandes vilões que a gente pede ao paciente para tirar, tá certo? A gente libera para o paciente aqui todos os alimentos que ele pode desfrutar aqui, ó, como as proteínas, está liberada para comer na quantidade que ele achar que deve, que vai saciar as suas necessidades. Então, carne de boi, aves, carneiros, porcos, vários tipos de peixe, frutos do mar, ovos à vontade, tá certo? Vísceras, coração, fígado, e aí vai. Tá certo? Então, isso aí você pode comer à vontade. Eu sempre costumo dizer aos pacientes o seguinte: será que comer muito ou comer pouco vai interferir no processo do controle da diabetes ou no emagrecimento? Vejam só, se eu coloco aqui um pratinho, eu sempre digo isso, eu boto na direita aqui um prato de 500 gramas de meio quilo, onde eu boto uma conchinha de feijão preto, 2 colherzinhas de arroz e um bife. No outro prato aqui eu coloco um galeto desossado, todo torradinho, tudinho, 2 quilos de galetos. E aí eu tenho um de meio quilo e um de 2 quilos. Aí eu pergunto a você, se você quer emagrecer, se você quer baixar essa sua glicose, qual dos 2 pratos você vai comer? Esse aqui de 500 gramas ou esse aqui de 2 quilos? Pois é, tá todo mundo achando aí que pode ser o de 500 gramas. Não é, pessoal. Apesar desse aqui ter uma quantidade menor, ele tem 2 coisinhas que são boas também, que é arroz e feijão. Só que arroz e feijão, ele é carboidrato. Quando entra, vira açúcar, aumenta a sua insulina e faz você engordar. Então, não é interessante. Se você comesse o galetinho aqui completo, todinho, você sim teria resultado. Mas sim, o galeto ele vai virar, pode virar açúcar? Pode, mas só se o nosso organismo pedir que isso aconteça. Já o carboidrato, não. O sonho de todo carboidrato, quando entrar no nosso corpo, é virar açúcar, tá certo? Então, a gente libera. Então, uma das primeiras coisas que eu chamo a atenção dos nossos pacientes é que quantidade de comida é importante para a gente ter um controle? Não. O importante é o que você vai colocar no prato. Se você, mesmo que você coloque um pouquinho mais, mas se for certo, o resultado vem. Mas se for pouco, mesmo sendo pouquinho, mas for errado, o resultado não vem. Tá certo? Então, essas são algumas coisas que a gente orienta ao nosso paciente. E aí vai. Outra coisinha em relação aos vegetais também está liberado. Vegetais, legumes, como é que se diz? Saladas, estão liberadas? Estão. A gente chama a atenção, exceto algumas coisas. Por exemplo, a abóbora tem que ser comida com
moderação. O uso da cenoura, a cebola também, ó, tá aqui, ó, a cebolazinha também tem que ser consumida só para tempero. Aquela cebolinha assada que a gente bota no churrasco, não, aquilo ali você tem que ter cuidado, porque aí tem um índice glicêmico maior e pode aumentar, aí para trazer coisas indesejadas que a gente não quer. Então evita só para tempero a cebola, né? Outra coisa que a gente tem orientação em relação aos tubérculos, batata doce, macaxeira, inhame, mandioquinha, tudo isso é bom, é extremamente saudável, faz bem à saúde, sim, só que isso todos são carboidratos, e aí a gente tem que comer com moderação. Por quê? E aí porque tudo vai virar carboidrato, vai virar açúcar quando entrar e vai aumentar a nossa insulina, vai aumentar a glicose, vai aumentar a insulina, vai fazer com que a gente engorde mais. Então, veja só, o que é que a gente faz? Em vez de ter gente que chega lá e bota 3 rodelinhas de cará e um bife, o que a gente vai fazer agora? A gente bota uma rodelinha de cará só e bota 3 bifes. Você aumentou a proteína e diminuiu o carboidrato. Aí o resultado vem. As farinhas, por exemplo, mandioca, farinha de coco, né, farinha de mandioca, de amêndoas, polvilhos, doces, azedos, todos são excelentes, são sem glúten. Mas se a gente quer controlar a diabetes, quer emagrecer, a gente tem que suspender o uso disso aqui por enquanto. Depois sim, com a gente atingir o peso, controlou a diabetes, sim, a gente pode voltar a utilizar isso com moderação, com muito cuidado. 2 coisas que a gente orienta assim em termos de óleo. A gente não usa, orienta os pacientes a não utilizar esses óleos vegetais, utilizar o óleo de coco e a banha de porco para fazer frituras. Uma das coisas que ele pode utilizar também é a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, que é extremamente saudável, a manteiga indiana, utilizada há mais de 6.000 anos. Então pode utilizar a manteiga ghee sem problema, o óleo de coco e a banha de porco para fazer frituras. O azeite não é aconselhável, o ponto de fumaça do azeite é muito baixo, então azeite só para temperar. A gente não deve utilizar azeite, tá certo? Para fazer frituras, apenas para o tempero dos alimentos. Vamos lá, outra coisa aqui em relação às frutas. Pois é, então fruta, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser consumida com moderação, porque ela é rica em frutose e pica 7 vezes mais do que a própria glicose. Então, você nunca deve utilizar, orienta o paciente isso, ó, suco de fruta não pode, faz mal à saúde, engorda. Tem trabalhos que mostram que crianças que usam suco de frutas vão ter uma maior predisposição a cardiopatias, a obesidade, a diabetes na idade adulta. Então, suco não é saudável. Comer a fruta sim é saudável. Então, existem vários tipos de frutas que a gente orienta o paciente a comer, tá certo? A utilizar. E aí, quais são as frutas mais saudáveis que vai ajudar nesse processo não tem que ser saudável, mas que vai ajudar mais nesse processo de baixar a glicose, ajudar no emagrecimento? Então, vê lá, quais são as que a gente orienta? Abacate, coco, tá certo? O grambel, o damasco, a framboesa, kiwi, laranja você pode utilizar, tá certo? Ó, limão, maçã, tá certo? Morango, a pera, a goiaba, a tangerina também você pode utilizar, tá certo? Algo que a gente orienta mais em relação a maracujá pode, né? Açaí, acerola, pitanga, tudo são coisas que a gente orienta. Frutas de cascas vermelhas, quanto mais a fruta for de casca escura, menor o seu índice glicêmico, então são mais saudáveis para a gente utilizar. E aí você deve estar perguntando, e aquela? Banana, manga, jaca, abacaxi? Não, pessoal, essas aqui a gente tira por enquanto para a gente obter os resultados, se for emagrecimento, se for controle da diabetes, e depois quando a gente tiver controlado já no ponto, a gente pode voltar, mas sabendo que essas frutinhas têm índices glicêmicos mais elevados e a gente tem que comer ela com muito respeito, tá certo? Então vamos lá. Então suco de fruta, nem pensar. Refrigerante não vou nem comentar, porque isso é um produto alimentício, nem alimento é, né? Então vamos lá, vamos aqui. As sementes, amêndoas, castanhas do Pará, castanha de caju, noz, macadâmia, avelã, pistache, tudo isso pode utilizar e é interessante. Você faz um mix disso aí tudinho, tá certo? Bota dentro da bolsa, vai para o trabalho, leva tudinho. Você pode comer o tempo todo, o dia todo e ter bons resultados. Agora você precisa comer o que é certo, o que a gente está liberando e o que a gente não está, não come, tira por enquanto.
Bebidas, tá certo? A gente orienta no mínimo 2 litros de água por dia, café, chá, água alcalina com pH acima do 8, é bem interessante você utilizar. Sucos, quais são os que pode? Suco de limão e o suco de maracujá. São os únicos sucos que a gente orienta, mas mesmo assim sem açúcar. No máximo que você pode usar é o adoçante. E que adoçante você vai utilizar? O menos ruim, pessoal, é o stevia, aquele 100% da tampinha verde, tá certo? Mas assim mesmo já existe locais da Europa que ele é condenado porque está relacionado à incidência de câncer de alguns tipos. Então, adoçante, entre açúcar e adoçante, qual é o melhor? Sempre o açúcar, mesmo o açúcar demerara, o açúcar mascavo, em pequeníssimas quantidades. O ideal é você não utilizar se você quer emagrecer ou se você quer controlar a sua diabetes. Tá certo, pessoal? Então aí fica aí essas dicas e eu espero que você, e quando conseguir algum resultado, comenta com a gente aí, bota aí pra gente ficar sabendo. Agora, só mais uma atenção. Quando você começa a fazer essa mudança de hábito alimentar, pessoal, o que é que acontece? O corpo vai sentir a falta do carboidrato, tá certo? Pode ter enjoo, dor de cabeça, tontura, tremores, irritabilidade. E aí você tem que lembrar que você está mudando os seus hábitos alimentares. E aí o que você faz? Toda vez que acontecer disso, às vezes você precisa tomar um remedinho, um analgésico, um remédio para vômito, tudinho, tá muito enjoado, mas quando você perceber que isso está começando a acontecer, o que é que você faz? Você vai comer o que você pode. Então, lembra, faz um omelete grande, tá certo? Usa uma sopinha, um caldo de carne, uma sopa de legumes, tá certo? Sopa de ossos, isso você pode comer toda noite, que é interessante, mas sem arroz e sem macarrão dentro. Tá certo? Então, pessoal, um abraço grande e a gente se vê na próxima semana. Mas antes de terminar, vai lá, se você não se inscreveu ainda, clica e compartilha com os amigos. Um abraço grande no coração de cada um e a gente se vê na próxima semana.